Em nosso estudo de hoje é a última lição do livro Bênção da Paz, a lição 60, Paciência e Construção. A caridade é paciente. Paulo, na primeira epístola a Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Indiscutivelmente não consegues corrigir, como talvez desejes, os desacertos da humanidade. Mas é possível ajustar o próprio coração à lei de amor, a fim de que a redenção do mundo encontre em ti mesmo o ponto necessário de expansão. Não julgues, porém, que pressa ou violência sejam climas adequados de ação para a vitória do bem. Amarás e servirás, entretanto, não só isso, ampararás também. Compreensão pede amadurecimento de raciocínio nos refolhos da alma. Que dizer do lavrador que propiciasse leito e adubo à semente, sob a condição de ser correspondido com um fruto em apenas algumas horas? Do professor que instituísse o apoio da escola, exigindo por isso que o aluno efetue a conquista de todos os louros culturais numa semana. Auxilia aqueles a quem amas, no entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Que seria de nós se fôssemos constrangidos a pagar de improviso as contas do amor que temos recebido e com que temos sido sustentados de longa fileira de nossas reencarnações através dos séculos? Pensa nisso e semeia o bem quanto possas, porque a caridade é paciente e na caridade infatigável se edifica em favor de todos, de nós todos, a paciência de Deus. Gente, mais uma lição absolutamente importante para cada um de nós, porque ele vem falar principalmente que a gente não deve esperar que as outras pessoas que convivem com a gente tenham comportamentos parecidos com a gente e tenham também posturas dentro do Evangelho do Cristo. Vamos pensar no seguinte: o ser humano ele é tão ainda complicado que nós, fazendo o estudo do Evangelho diariamente, como a gente se propôs a fazer, e é diariamente mesmo, porque esse texto que é lido diariamente do Emmanuel é apenas um dentre outros vários que vão aparecendo ao longo do dia, e a gente faz essa proposta mesmo. E com tudo isso, com todo esse conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará, a gente ainda tem os instintos soltos, a gente ainda tem os nossos momentos de fraqueza, a gente tem esses momentos ainda que, de maneira flagrante, a gente age contrariamente ao Evangelho. Você imagina as pessoas que estão convivendo aqui com a gente, ao nosso redor, nossos vizinhos, nossos amigos de trabalho, nossos parentes, que não se propuseram ainda a um estudo e a esse vigiar e orar. Tenta imaginar. É claro que eles terão condutas, comportamentos de acordo com o que já conseguiram, já conquistaram de patrimônio moral. E a gente não vai ter como forçar que as coisas aconteçam de uma hora para outra, assim, não vai ter como. A gente vai ter sim que observar aquele preceito que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, da Lei de Amor, no texto que tem como título O Dever. O dever começa onde eu devo respeitar os direitos das pessoas que estão convivendo com a gente. Termina onde eu também vou exigir respeito com relação aos meus direitos. E a nossa legislação civil, independente da legislação do Evangelho, a nossa legislação civil, nos dias de hoje, embora ainda contrária e ainda longe ainda dos preceitos evangélicos em muitas coisas, ela já é muito melhor, sim, do que era há 2000 anos, do que era no século passado. Então a gente vai ter aquele trabalho de conhecer a nossa legislação a ponto de começar a aplicar a legislação também. Mas aqui está pedindo para a gente para ir um pouquinho mais também, porque ele fala para a gente que amarás e servirás, entretanto não é só isso, ampararás também. Então vem fazendo um convite para que a gente engula o orgulho e a nossa vaidade, e além disso, se a gente tiver algum
vizinho, algum amigo de trabalho, algum competidor comercial, se tiver alguém que ainda, além de não estar compreendendo, está se colocando naquela postura de adversário para cada um de nós, está falando, a gente também tem que arrumar um jeito de amparar. E, claro, mais uma vez, amparar, você vai poder amparar através de orações, através de palavras, através de atitudes. Aí vai depender do alcance de cada um e da capacidade de cada um também. Mas o amparo, ele é um convite assim, muito sério para cada um de nós, para a gente começar a pensar também. Aonde a gente teve a oportunidade de ajudar. Um parágrafo antes ele fala assim, não julgues, porém, que pressa ou violência seja o clima adequado para a ação da vitória do bem, não. Nem pressa e nem violência. É simplesmente respeitar o momento em que a pessoa está vivendo. E quando chega no final, então, no último parágrafo, aí que o Emmanuel ele puxa a nossa orelha de maneira assim tão grave. Ele vem falando para a gente, já pensaram se a gente fosse constrangido a pagar de improviso as contas de tudo que a gente tem recebido através de todas essas experiências que a gente tem tido aqui na carne, aqui na matéria, né? Tudo de uma hora para outra. E na verdade não é, na verdade o Pai está respeitando cada etapa nossa, está respeitando o nosso livre-arbítrio. E dentro do nosso livre-arbítrio está propondo para a gente o tempo todo terapias e novas experiências em contato com o ser humano, em contato com essas provas coletivas que a gente está vivendo, como a gente passou por a pandemia, como a gente está passando por crises morais, como a gente está passando ainda por guerra na Europa. E, enfim, a gente está passando por momentos em que, na verdade, estão sendo cenários que são colocados para a gente. E, mais uma vez, a gente lembra aí do nosso querido poeta, quando ele fala, luz, eu quero luz. Eu sei que além das cortinas, são palcos azuis com infinitas cortinas atrás. Então, o que a gente está querendo aqui agora o que é trazer luz para dentro da gente, porque esse é só mais um cenário, é mais um palco. Eu sei que atrás desse palco vai ter infinitos palcos ainda por trás das cortinas, muita coisa ainda acontecendo, mas na verdade está sendo tudo disposto para que a gente possa progredir, para que a gente possa também colaborar uns com os outros nessa educação coletiva. Então, o texto vem chamar a gente, acima de tudo, para a gente aprender a desenvolver essa paciência, mostrando que a paciência ela é um dos requisitos do amor do Cristo. Se a gente está aprendendo aqui a amar o próximo como a si mesmo, então, auxilia aqueles a quem amas, no entanto, não lhes solicites espetáculos de entendimento e de gratidão que ainda não sejam capazes de oferecer. Isso aqui é profundo demais, né? Vamos auxiliar sempre, mas a gente fica assim, mas a pessoa não teve gratidão comigo, a pessoa não correspondeu, então se ela não correspondeu, eu também não vou fazer mais nada agora. Ele é uma pessoa ingrata, é uma pessoa que não compreende ainda. A ideia é justamente essa. E durante algum tempo essa pessoa pode até achar que você é um tolo, pode até achar que você está se submetendo aos caprichos dele, que ele que está vencendo. Tudo bem, a ideia é essa mesmo. Até porque vai chegar um dia em que vai ser a vez dele, é ele que vai ter também que se desdobrar também, vai ter que ter paciência com as pessoas, mas a pessoa não chegou nem na etapa ainda. E você quer exigir dela louros de quem já conseguiu conquistar a linha de chegada? Então, é uma coisa para a gente meditar bastante e a gente começar a pensar assim, como é que eu estou agindo quando eu saio da minha zona de conforto. Porque enquanto eu estou na minha zona de conforto é fácil. Enquanto eu estou nesses momentos em que eu estou recolhido aqui dentro do meu escritório fazendo esse estudo, então, é fácil. Agora, quando eu vou para a rua, quando eu vou para as relações mesmo, quando eu vou para o contato com o ser humano, é que esses desafios aparecem e esses desafios vão testar a gente mesmo, vão provar a gente mesmo, para a gente estar desenvolvendo essa coisa chamada paciência. Vamos lembrar assim, que aqueles que são os missionários verdadeiros que estiveram aqui na Terra deram provas e mais provas de paciência, como não precisa ir muito longe. Apenas o Chico Xavier, que eu estou vendo aqui na imagem atrás de mim, a paciência que ele mostrou nos primeiros anos da infância, da adolescência,
é um missionário. A gente está sendo preparado para isso também um dia. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.